Bem-vindo ao Conversa Saudável. Meu nome é Alberto. Eu sou o Anderson. E nós vamos fazer esse novo projeto para trazer para você o máximo possível de informação sobre saúde, qualidade de vida, longevidade. E a ideia é a gente trazer essas informações para deixar você com mais clareza nesse turbilhão de informações de saúde que hoje existe na internet, na TV. Não é isso, Anderson? É isso mesmo. E em cada episódio vai estar presente um profissional de determinada área para esclarecer da forma mais clara possível sobre diversas doenças, patologias e a gente trabalhar principalmente a qualidade de vida. Hoje a gente está trazendo aqui um especialista em ortopedia, Dr. Douglas, especialista em joelho, em pé, joelho, tornozelo, e vai falar um pouquinho para nós sobre as adversidades que acontecem no dia a dia do consultório, as principais dúvidas que as pessoas têm com as enfermidades ortopédicas e quais são as técnicas que ele pode e passa para esses pacientes. E assim a gente pretende fazer com que o seu dia a dia seja cada vez mais saudável. Você pode mandar suas perguntas diretamente pelo QR Code que vai aparecer na tela, ele vai abrir o seu WhatsApp, você vai mandar essa mensagem e a gente vai fazer essas perguntas aqui para o especialista. Você pode mandar também no chat ao lado, que você pode ver, no nosso canal, e a nossa equipe vai separar essas perguntas para dar tempo para esse profissional responder. A gente pretende ao máximo ser didático aqui, né? Nós trazemos os profissionais, inclusive a gente já até conversa para eles serem o máximo didáticos. E você pode participar nos ajudando. Afinal de contas, a ideia é fazer o melhor programa para você. Boa noite, Douglas. Como vai? Boa noite, tudo bem? Gostaria de saber, o Douglas é um grande amigo nosso, né, e um grande parceiro, e eu gostaria que você falasse quem é Douglas Felipe. Fale pra gente. Bom, meu nome é Douglas, sou uberabense, fiz minha formação aqui na UFTM, formação em medicina, residência médica em ortopedia e traumatologia também pela UFTM, e posteriormente a subespecialização em cirurgia do joelho na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E atualmente trabalho aqui, né? Moro aqui na cidade. Você atende lá no Instituto Sem Dor, né? No Instituto Sem Dor. Cirurgião. Isso, lá atendimento clínico, cirurgias, né? Da parte ortopédica, principalmente joelho. Seu foco é joelho? Foco é joelho. Entendi. Isso. E como que foi sua especialização, Douglas, com relação à questão de joelho, cara? Por que joelho? Bom, dentro da formação a gente começa a trilhar, né? Você começa a ver o que é mais aptidão, né? O determinado tipo de cirurgia, principalmente, o que te agrada mais. Por exemplo, em joelho, a parte da artroscopia, cirurgia por vídeo, que é um tipo de cirurgia que eu sempre admirei, sempre, antes de escolher ortopedia mesmo, já tinha contato com ortopedia, acompanhando, né, os residentes, os professores na universidade. E depois que eu terminei de fazer ortopedia, não tive dúvida de que era joelho, né, uma área que eu acho bastante interessante, até por estar bem ligada a esporte, né, gosto de praticar esporte, então decidi por fazer joelho, não me arrependo. Legal, bacana. E quando a gente fala de joelho, existem várias patologias relacionadas ao joelho, né? Sim. E uma que nós vimos que é uma dúvida aí da população em geral é sobre a artrose de joelho. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco o que é artrose de joelho. Isso é grave? Isso não é grave? Isso acontece com todo mundo? O que é artrose de joelho? Sim, é até um dos mais comuns, né? A artrose é um tema para a ortopedia, né? Um dos mais relevantes. E não só na ortopedia, a artrose, né, é uma causa de incapacidade, né, se for levar em conta toda a estatística de incapacidade laborativa, funcional, ela ocupa um lugar muito importante, um dos primeiros lugares, né, como fator, né, de afastamento de trabalho, de incapacidade. Né? Então, a artrose, ou osteoartrite, ou osteoartrose, né? Que às vezes fica esse tanto de nome, o paciente às vezes até fica em dúvida, né? Qual que é a determinação, são sinônimos, né? Artrose, osteoartrite e osteoartrose. E significa, a grosso modo, uma destruição da cartilagem, né? Da cartilagem e dos tecidos adjacentes, né? Não só da cartilagem, da articulação como um todo. Né? Então, por exemplo, no caso do joelho, uma lesão de cartilagem, uma lesão de menisco, lesão do osso subcondral que fica ali envolvido,
outras estruturas, meniscos, ligamentos, isso tudo é afetado no processo de artrose. Seria o envelhecimento, o desgaste da articulação como um todo, né? E o que o paciente sente, por exemplo, nesse caso da artrose? Tá dor no joelho na hora dele levantar, por exemplo, agachar? Um dos principais sintomas é a dor, né? O paciente é o que incomoda, é o que é mais perceptível, é o que mais incapacita, né? É a dor, com certeza. Tem outros sintomas, né? Mas a dor é um dos mais precoces, um dos mais incapacitantes e uma das principais queixas, né, no consultório. Né? Associado à dor, que ela, já que você perguntou, ela é mais relacionada ao movimento. Então, quando o paciente vai fazer um movimento, vai subir uma escada ou vai se levantar, ele exige da articulação. E quando ele tem artrose, ele vai sentir dor, principalmente nesses momentos. Né? Tem alguma coisa a ver quando você vai subir a escada e escuta aquele barulhinho? Tem. No joelho? Tem, sim. Quando o joelho com artrose, ele tem a lesão na cartilagem da patela, não é obrigatório, mas se ele tiver essa lesão... Aonde que é essa patela? Aqui... Por exemplo, a gente tem esse mocap aí, ó. A patela é esse osso que fica aqui na frente do joelho, né? É um osso que está localizado... Deixa eu mostrar de cá, assim. Aqui na frente do joelho, certo? E aqui atrás, a gente teria a cartilagem da patela, certo? Essa cartilagem, ela vai de encontro aqui, né, à cartilagem do fêmur, né? Tem um sulco aqui onde acontece esse encontro. E durante o movimento, se tem uma irregularidade nessa região, se tem uma irregularidade aqui, você vai escutar aquele barulhinho, vai estralar, vai incomodar e, por vezes, vai também ocasionar dor. Onde o barulho acontece, nesse caso? Nessa região aqui, ó. Aqui atrás você tem, então. Aqui atrás você tem a cartilagem, né, da patela, e aqui no fêmur, aqui você tem a cartilagem também, que é o sulco da tróclea, né, onde vai ser encaixado aqui a patela. Então nada mais é do que quando faz esse movimento, se você tem uma irregularidade, né, entre as cartilagens que seriam para ser lisas, né, para poder deslizar uma sobre a outra. Se você tem essa irregularidade, vai ter o barulho e vai ocasionalmente ter dor. Não necessariamente, mas pode ocasionar dor também. Todo barulho vem com dor ou não? Não. É porque é o seguinte, a cartilagem não é um tecido que tem terminações nervosas, é um tecido que não tem inervação. Então, ela por si só não causa dor. Então, se você tem uma lesão só na cartilagem, superficial, por exemplo, você pode ter essa crepitação, esse barulho, e às vezes você não vai sentir dor. Se essa lesão ela é um pouco mais profunda e chega perto do osso subcondral, que é chamado osso subcondral, o osso que fica ali atrás da patela, imediatamente adjacente. Essa região, sim, é bem inervada. Então, você começa a ter dor. E também a pressão. Se você tem muita pressão nessa articulação, ela por si só já pode causar dor. Mas não é por causa do barulho, por causa da crepitação que você tem dor, né? Tudo depende da biomecânica do joelho, certo? Cara, o que faz? O que uma pessoa normal, por exemplo, digo, uma pessoa de casa lá agora, acostumada... Que tem artrose no joelho. Começou a subir escada, está com dor, óbvio, vai procurar um médico, né, de preferência um especialista. Uhum. Mas o que ela pode fazer no dia a dia para fortalecimento? Isso ajuda o fortalecimento, não ajuda? Musculação, pilates? Sim. Então, na artrose tem o tratamento conservador, né, que é sem cirurgia, e o tratamento cirúrgico, certo? Inicialmente, opta-se por, claro, iniciar com o tratamento conservador para praticamente todos os pacientes, né? Porque na grande maioria das vezes, quando é uma artrose inicial, uma artrose que não incapacita o paciente, você pode levar esse tratamento conservador por muitos anos e às vezes nem operar esse paciente, né? E o que constitui esse tratamento? Né? Inicialmente, mudança realmente do estilo de vida, né? Observando as causas primeiro, né, da artrose. O peso, por exemplo, influencia muito. O peso causa, né, uma pressão maior sobre o joelho e a perda de peso seria, por exemplo, parte do tratamento. Certo? O fortalecimento muscular, como você mesmo falou, quando você tem um desbalanço da musculatura, região da coxa, região da panturrilha, isso daí que move o joelho, é isso que faz a biomecânica funcionar. Né? São as hastes, né, ali para o joelho. Então, quando você tem perda de força, flacidez, encurtamento muscular, isso tudo vai ocasionar dor, às vezes até com uma artrose precoce, né? Isso pode ocasionar. E um paciente, às vezes, que tem uma artrose avançada, às vezes, que trabalha bem essa
perda de peso, essa musculatura, reforça bem, às vezes ele consegue eliminar a dor e ter até uma qualidade de vida melhor do que um paciente, às vezes, com artrose inicial. Então, quem tem artrose pode fazer exercício? Pode e deve, né? Pode e deve. Claro que, né, de acordo com você tem que avaliar toda a conjuntura, né? Você não vai colocar um paciente já inicialmente para fazer um exercício de alto impacto, né? Seriam exercícios mais leves, né? Por exemplo, pilates, né? Por exemplo, hidroginástica, natação, que não dão impacto. E a academia também, porque a academia é um método mais eficaz, né? De você ganhar tônus e massa muscular de forma mais rápida, né? Você consegue controlar carga, repetição, então é um exercício bastante interessante também. Tem uma idade média, assim, que a pessoa vai começar a ter artrose? Tipo, a pessoa jovem, atleta, pode ter artrose? Ou é sinônimo de uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais... Então, a artrose, como ela é parte do processo degenerativo, né, uma doença crônica e degenerativa, ela começa realmente bastante cedo, né? Ali, depois dos 20 anos, 25 anos, já está acontecendo. Na verdade, no final do crescimento, você já começa o processo de degeneração. É claro que no começo, né, a degeneração ela é mais lenta, ela é mais leve. E à medida que o tempo passa, ela vai se instalando, produzindo as alterações que a gente já comentou aqui e vai causando sintoma, né? Mas o desgaste, todo mundo que chegar a uma idade avançada vai ter artrose, vai ter... Né? E é mais comum em homem, em mulher, ou é igual? É mais comum em mulher. A incidência é maior. Tem uma causa, assim, um motivo? Tem alguns estudos que falam que tem uma interferência hormonal, né? Seria basicamente, a grande diferença seria essa daí. E também tem um fator, por exemplo, a conformação da biomecânica do joelho da mulher é um pouco diferente. A mulher, por ter a pelve um pouco mais larga, às vezes ela tem o joelho um pouco mais, o joelho valgo que a gente fala, que é um pouco mais para dentro. Isso às vezes causa um pouco mais, por exemplo, de pressão, principalmente na região anterior do joelho. E isso, quando não é tratado, vai causar dor, vai causar algum desgaste na região anterior do joelho. Só para ficar mais didático mesmo, aonde que é a região anterior do joelho? A região anterior do joelho é aqui, a parte da patela, né? Aqui a gente tem o tendão quadríceps e aqui a gente tem o tendão patelar. Então é o mecanismo extensor do joelho, é o que faz o joelho esticar, né? Certo? É como se fosse o braço de alavanca para fazer o movimento de extensão do joelho. Só para ficar mais fácil, pessoal, agora o Henrique vai mostrar com detalhe, só para mostrar onde que é a parte anterior mesmo do joelho. Ó, aqui a gente tem a região anterior do joelho, tendão quadríceps, patela e tendão patelar, certo? Então, quando a gente contrai a musculatura da coxa, a gente faz esse movimento aqui, a gente faz a extensão do joelho, é como se você fosse esticar o joelho, certo? Então, essa estrutura serve como o braço de alavanca para poder estender o joelho. E isso ocasiona um vetor posterior aqui da patela, como se fosse uma compressão, né? A patela serve como se fosse uma polia para poder levantar o joelho. Para fortalecer, isso daí é um músculo, certo? A musculatura ficaria aqui na parte de cima, a gente não está vendo aqui. Certo. Para fortalecer essa musculatura aí, de subir escada, por exemplo, fortalece essa musculatura? Fortalece sim, mas não seria a melhor forma de fortalecimento, porque você subir e descer a escada, você leva a um impacto um pouco maior. Então, a melhor forma seria o exercício, né? Por exemplo, na academia, você fazer um exercício com cadeira extensora. Por quê? Porque você vai controlar o peso. Você não vai começar fazendo com o peso do seu corpo, propriamente dito, que seria na escada, né? Então, seria importante, né, uma orientação profissional para poder estar fazendo exercício de forma correta. Por exemplo, a gente recebeu uma pergunta aqui perguntando quais são os casos que chegam a ser indicados para cirurgia. Então, a cirurgia também a gente tem que individualizar, caso a caso. Depende de que grau de artrose e de quais alterações a gente está falando, né? Por exemplo, um paciente que tem algum grau de desgaste leve e que tenha uma lesão de menisco decorrente desse desgaste e que a causa da dor, às vezes é esse menisco, às vezes você faz uma cirurgia por vídeo, artroscópica, certo? Você faz a remoção desse fragmento de menisco que está ocasionando a dor. Seria uma coisa pontual. A artrose ainda não acometeu toda a articulação. Daria para você fazer dessa forma, principalmente num paciente mais novo, né? Agora, por exemplo, se você tem uma artrose em um compartimento só do joelho, por exemplo, vamos supor que é na parte interna aqui do joelho, mostrando aqui, ó, seria, vamos supor, só nessa região.
nem sempre você tem que fazer a cirurgia, que é a prótese do joelho, que faz a troca, né, de toda a superfície do joelho. Às vezes você faz um alinhamento do joelho para jogar a carga para o outro lado. Você balanceia, né, a descarga de peso e com isso você consegue dar conforto e sobrevida do paciente. E nos casos mais avançados, aí, por exemplo, seria a prótese total do joelho, onde se substitui toda a superfície articular, né, do joelho e substitui pela prótese, que é uma liga metálica, né, e você melhora bastante a qualidade de vida também. Essa é uma questão interessante. Então, na prótese total, não é todo o joelho que é substituído, é a superfície. A superfície articular. O que é a superfície? Mostra pra A gente. superfície articular seria aqui, ó. Aqui a gente vai... Tem outra imagem. Aqui a gente tem uma superfície articular normal, certo? E aqui do lado de cá a gente tem essas falhas aqui, ó, na superfície. Aqui, nessa região também. Inclusive, ó, aqui já tem lesão de menisco, aqui já tem alteração óssea, que já a estrutura óssea aqui embaixo do menisco já vai se deteriorando também, de tanto o processo vai tá evoluindo. Então, o que você faz? A cirurgia da prótese de joelho seria fazer um corte aqui embaixo, na tíbia, onde você tira toda essa superfície, certo? E também um corte aqui na região do fêmur, tirando toda essa superfície. Então, você tiraria a extremidade distal do fêmur, a extremidade, né, perto do joelho do fêmur, e a extremidade proximal da tíbia, certo? Depois de quanto tempo que o paciente opera o joelho, ele consegue ter uma vida normal, próxima ao normal? Então, Ele anda depois de quanto tempo? Como é que funciona? Na verdade, varia um pouco de paciente para paciente, mas para andar, no dia seguinte, se o paciente não tiver com dor e tiver com bom controle da musculatura, ele pode andar. A gente geralmente recomenda um andador, né, para poder equilibrar melhor, não ter perigo de cair. Mas no dia seguinte ele já pode andar. Mas assim, por cautela, a gente aguarda 2 dias, 3, para melhorar um pouquinho o inchaço, o edema ali. Mas ele já começa a andar e fazer fisioterapia nos primeiros dias, certo? Agora, para atividades um pouco mais demandantes, a gente pelo menos espera aí uma fisioterapia, tá? Coisa de 3, 4 semanas, para depois ele estar voltando de forma gradual, né? Para as atividades mais leves, atividades mais intensas, que nem é o tanto recomendado, né? Seria posteriormente. E tem uma idade, sim, para operar? Eu vou operar quando eu tiver 60 anos, 70 anos. Então, aí é difícil falar de idade porque depende muito, né, do sintoma do paciente. Se você pegar um paciente de 40 anos, que é novo, e ele tiver uma artrose muito, muito importante, muito avançada, ele vai querer fazer, às vezes, a cirurgia para ficar livre daquela dor, né? Mas o ideal seria nos pacientes ali acima de 60 anos, por exemplo, 60, 65 anos, né? Por quê? Por causa da durabilidade da prótese. Se você faz num paciente de 60, 65 anos, às vezes você nem vai ter que trocar essa prótese, ela às vezes não vai se desgastar e naturalmente o paciente já tem uma demanda mais baixa de exercício, de trabalho, né? Então, idealmente seriam para os pacientes, né, nessa faixa etária. Mas tem casos, né, de, às vezes, artrose pós-fratura ou algum outro motivo, alguma doença reumatológica com uma destruição articular importante, você precisa fazer essa prótese numa idade mais precoce, certo? E o paciente que opera de prótese de joelho, ele pode voltar a fazer atividade física? Ele pode voltar, sim. Mas a atividade física pós cirurgia de prótese, ela não pode ser uma atividade muito intensa. Por quê? Porque essa prótese, ela pode se soltar, né? E com o tempo, a tendência, dependendo da quantidade de tempo que a gente está falando, 20 anos, 30 anos, ela pode se soltar, independente de atividade física. Então, se você pega um paciente acabou de fazer a prótese e ele já vai sair fazendo uma corrida longa, por exemplo, com certeza a durabilidade da prótese dele vai ser um pouco menor. Então, o orientado seria, né, exercício físico com mais baixo impacto, está sempre mantendo o reforço muscular também, né, que aí você está protegendo o joelho dessa forma. O Douglas, e não é só joelho, né? Então, nós estamos falando aí, você atende lá pé, tornozelo... É isso? De atendimentos, atendo ortopedia geral, mas cirurgias, principalmente cirurgia de joelho, né? Sim. Mas atendimento a questão, por exemplo, igual perguntaram aqui sobre a questão de qual tênis ideal, mas seria mais por causa do tornozelo e pé, né? Ou influencia também o joelho? Pode influenciar se você tiver uma pisada muito alterada,
né? Porque, por exemplo, se você tem uma pisada muito alterada, o joelho acaba sofrendo uma descarga de peso também desequilibrada, certo? Então, assim, no dia a dia, às vezes não vai fazer diferença se você colocar esse tênis ou aquele, né? Mas se você vai fazer uma corrida longa, por exemplo, e você tem uma pisada um pouco mais, né, alterada, faz sentido, sim. Às vezes você usar uma palmilha, né? Que você consegue balancear um pouco essa descarga de peso. Essa pisada alterada que você fala é o pé torto. Porque tem um pé torto para dentro e também tem para fora? Isso. Quando o pé é para dentro, né? Quando o calcâneo vai para fora e o tornozelo vai para dentro, o joelho também tende a se deslocar, né? Para dentro, certo? E isso faz a carga do peso corporal que já passa na parte de dentro aqui, né, do joelho, jogar mais ainda. Você aumenta um pouco essa carga. Então isso vai causar mais dor, tá? Não necessariamente desenvolver artrose, mas você vai causar um pouco mais de dor. Né? Existe algum tênis, algum modelo, característica de tênis que seja ideal para não dar dor no joelho, para ajudar a não dar problema no joelho? Olha, formato, tipo de amortecedor, isso não vai ser o fator principal. O tênis, a gente costuma falar que é o que você vai lá, calçou, se sentiu bem, andou, é esse tênis aí. A não ser que seja, né, como eu falei, uma alteração muito importante, né, da pisada. Aí teria que ser ou um tênis que faz essa correção, né, da pisada, ou usar a palmilha no tênis. Mas não seria o fator principal, não. Tá. Douglas, deixa eu te perguntar. Uma dúvida que surgiu também. O pessoal fala muito em condromalácia. Condromalácia é a mesma coisa de artrose ou não? Não, a condromalácia ela é um amolecimento na cartilagem, né, principalmente da patela. Né? Então, essa região aqui que eu mostrei atrás da patela, que aqui é na cartilagem, né? Uhum. Essa região aqui atrás, ela sofre um amolecimento. Não necessariamente ela vai ter desgaste, vai ter fissura, não necessariamente ela vai ter isso, ela é só um amolecimento. E muitas vezes não tem sintoma, né? Se o paciente tem a condromalácia e ele vai ter sintoma, com certeza tem algum desbalanço muscular associado, tem algum desvio de eixo, tem alguma inflamação, alguma coisa que está ocasionando essa dor, né? Porque, como já falei, a cartilagem por si só, ela não geraria a dor. Né? Então, a diferença seria basicamente essa. Não é a mesma coisa de desgaste, não. Cara, tem uma outra pergunta aqui que é... CrossFit faz mal pro joelho? Aí, como tudo na vida, depende, né? Depende da intensidade, depende da frequência, da carga, né, que o atleta vai desempenhar ali, do nível de competição. Sabe-se que, como um todo, o exercício de extremo alto impacto, o exercício competitivo, ele pode sim ocasionar, né, um aumento das forças ali no interior do joelho e, né, desencadear, não sozinho, mas é um dos fatores que leva ao desencadeamento da artrose. Mas, desde que o atleta faça a preparação, que ele siga, né, a instrução do profissional que está orientando, que faça um tempo de descanso, né, que faça a suplementação que ele precisa fazer, não necessariamente seria um fator isolado, não, de desencadeamento de artrose. Beach tênis. Beach tênis ainda daria um pouco menos ainda, né, de impacto, né, que você está fazendo na areia, você não está levando carga, né, você não está fazendo, não está levantando peso, não está fazendo nada de extremo alto impacto. Então, seria uma atividade mais tranquila, né, digamos assim, para o joelho. Certo? Legal, bacana. Uma outra dúvida que é muito corriqueira é com relação ao colágeno. Hoje em dia fala-se em colágeno para vários tipos de patologia, para tratamento estético, né? Mas e para o joelho? Colágeno ajuda nessa cartilagem que você falou que ela amolece, que ela lesa, né? Essa imagem mostra. Uhum. Colágeno ajuda, não ajuda? É verdade? É mito? Então, tem muito estudo já em torno de colágeno, né, atualmente. Mas ainda não existe de forma definitiva a definição de que o colágeno faz reconstituir cartilagem ou que ele vá preservar de forma, né, definitiva a biologia da cartilagem, né? Mas sabe-se que na prática clínica o colágeno ele ajuda em alguns pacientes, em vários pacientes, o alívio do sintoma, né? Ajuda para tirar a dor. E muitos pacientes, às vezes, tomando colágeno, ele às vezes não precisa ficar tomando anti-inflamatório, não precisa ficar tomando muita medicação potente, que vai ter outros efeitos colaterais. Então, assim, na minha opinião, eu acho válido o uso, né? Mas eu sempre deixo claro para o paciente, isso não é o que vai fazer
a diferença assim, na evolução, né, da doença. A perda de peso, o exercício físico, né, a correção, né, das estruturas do joelho seriam mais importantes do que o colágeno. E é o mesmo colágeno que usa para a parte estética? Não. É diferente? É diferente. Esse é o colágeno tipo 2, né? Da pele, se não me engano, é o tipo 1, tipo 3. Né? Então, são substâncias diferentes, né? O organismo ele já produz o colágeno, né? Mas a gente vai tendo uma diminuição dessa produção com o passar do tempo. Então, é por isso que faz a suplementação. Tem algum alimento? Um alimento rico em colágeno? Olha, não vou saber te falar de cabeça o que seria rico em qual tipo de colágeno, mas a quantidade não seria, por exemplo, suficiente a ponto de ter uma função igual, por exemplo, o suplemento de colágeno, sabe? A quantidade, né, que consegue obter do alimento. O ideal seria comprar esses suplementos, né? Obviamente, consultar o médico, né? Isso que é importante. Sempre deixar claro aqui. Mas seria os colágenos comprados em casa de suplemento igual o pessoal compra para academia, ou em farmácias? Em farmácia você tem uma segurança de que aquele suplemento foi produzido por um laboratório, foi testado, né? Ele tem uma regulamentação. Né? Em casa de suplemento, às vezes, não estou generalizando aqui, mas muitas vezes você pega, né, alguns que não tem, às vezes, nem a especificação correta, o que vem ali, para saber o que está sendo usado. Né? Então, assim, como parte da minha rotina, eu oriento geralmente o uso da medicação que é regulamentada, de laboratório mesmo, certo? Entendi. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu até vou ler ela aqui. É da Maria, lá do Rio de Janeiro, perguntando se comer pé de galinha, se isso vai ajudar a melhorar a cartilagem do joelho dela, porque diz que lá na roça o pessoal tinha essa mania, esse costume. Isso é verdade, é mito, não? Mal não vai fazer pro joelho, pode comer o tanto de pé de galinha que quiser, mas como eu falei, a quantidade não vai ser não vai ser suficiente para poder causar algum efeito lá na cartilagem, né? Ainda mais pelo processo de digestão. Então é um mito que o pessoal geralmente costuma falar e não tem assim evidência de eficácia, não. Entendi. Você falou de questão de perda de peso. O paciente que é obeso, ele tem mais chance, então, de ter um problema no joelho do que uma pessoa magra? Sim, ele tem mais chance. Vale lembrar, assim, os fatores, né, que causam a artrose, né? Não é um fator isolado, não é porque ele tem sobrepeso que ele vai ter artrose ou porque ele tem isso ou aquilo. É um conjunto, né? Fator genético, fator hormonal, o fator biomecânico mesmo, o alinhamento do eixo do joelho, o peso, a massa muscular, tudo isso, né, leva ao resultado final. Mas sabe-se que, né, já tem vários estudos mostrando que o paciente acima do peso, ele vai ter mais sintoma e ele vai desenvolver, né, mais rápido essa artrose. Ele vai evoluir mais rápido. Né? E também o paciente que tem a fraqueza muscular. Né? O paciente que tem a fraqueza muscular, toda a carga do corpo dele vai estar passando ali no centro do joelho sem apoio, sem suporte. Então, isso também é um fator que vai fazer diferença. Né? O fator genético a gente não consegue mudar, né? Então a gente atuaria nessas linhas de frente. Tem alguns estudos em outras áreas, né, que mostram que o tecido gorduroso ele é inflamatório. Tem tecido gorduroso no joelho, isso faz inflamação no joelho, aumenta a artrose, velocidade, ou não, sim, o joelho sim. é diferente? Não, isso faz sentido, é realmente um fator assim, que vai implicar no aumento da artrose do joelho, e dentro do joelho tem sim, né? Vou mostrar aqui para ficar até mais fácil. Ó. Aqui nessa região, vou virar a câmera, né? Nessa região, por exemplo, atrás do tendão patelar, do tendão quadricipital, nessa região, por exemplo, a gente tem um coxim de gordura. Ele serve como se fosse um amortecedor aqui entre o tendão e o osso, para não ter um atrito, certo? Seria nessa região. E aqui embaixo também, atrás do tendão patelar, que seria aqui, onde está o meu dedo aqui, certo? E dentro do joelho também tem tecido gorduroso, certo? Então, uma vez que você tem inflamado esses tecidos, você predispõe sim uma atividade inflamatória maior e uma destruição articular maior também. Entendi. Né?
Outra dúvida frequente, a gente acaba observando isso até no noticiário, alguns atletas falando. Atleta tem chance maior de ter artrose de joelho? É verdade? É um mito? Isso não existe? Isso faz sentido porque, e principalmente a nível de competição, né, a demanda é muito alta. Por exemplo, um atleta de futebol, né, a demanda que ele tem ali do joelho é muito alta. Joga futebol todo dia, além do futebol, vai fazer academia, vai fazer outras atividades que vão sobrecarregar, né? E, por exemplo, um atleta que utilize menos os joelhos, né, ou não tenha tanta carga, por exemplo, natação, não vai ter tanto esse impacto. Então, assim, isso é individualizado de paciente para paciente, né? E, por exemplo, no caso do futebol, que é interessante, muitas vezes as lesões associadas vão provocar também uma artrose. Se o jogador, por exemplo, tem uma lesão de menisco, o menisco ele serve como um amortecedor do joelho, ele protege a articulação. Se você tem uma lesão e você precisa... O que é o menisco? Mostra aí pra gente. O menisco, vou mostrar aqui, seria essa estrutura aqui, ó. Ela serve como se fosse literalmente um amortecedor entre aqui o fêmur e a tíbia, né? A cartilagem ela não vai bater direto na outra, dos dois ossos. Ela vai ser amortecida por essa estrutura. E muitas vezes você tem uma lesão nesse menisco e para o atleta continuar jogando, ele precisa fazer uma cirurgia para retirar essa lesão. Então, se você retira parte do amortecedor, automaticamente você aumenta, né, a descarga de peso nessa região. E automaticamente você leva uma degeneração precoce, né? As lesões de ligamentos também estão associadas, né? O atleta tem um histórico várias vezes de fazer infiltrações em joelho, né? Que é uma coisa que a gente vê comum aí nos atletas para alívio de dor, eu acho, né? Como é que é? O que é essa infiltração no joelho? Isso ajuda a tratar a artrose? Isso ajuda a melhorar o quê? Então, vamos falar de dois tipos de infiltração. Tem a infiltração que é realizada com corticoide, né, que seria para alívio imediato, alívio sintomático, né, da dor. O corticoide ele é um potente anti-inflamatório, então você está injetando ele ali direto aonde ele precisa de atuar, né? Então a ação dele é bem rápida, tira a dor, tira a inflamação, e no caso do atleta ele pode voltar a jogar mais precoce. E você tem as infiltrações com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma substância que já é presente, né, no líquido sinovial, que é o líquido que fica dentro do joelho, se fosse o óleo ali dentro do joelho. E nos pacientes que têm artrose, muitas vezes esse líquido ele perde a viscosidade, né? E você injeta o ácido hialurônico justamente para você promover, né, uma maior lubrificação no joelho, maior absorção de impacto, né? E com isso reduzindo a dor. Mas vale lembrar que nenhuma das duas vai alterar o curso, né, da doença. Seria mais para efeito de sintomas mesmo. Certo? Estou vendo aqui os comentários do pessoal sobre a questão de... Você falou isso, né, dessa questão do atleta. Aí tem gente perguntando sobre corrida de rua. Se isso também ajuda a desgastar o joelho, dá problema de menisco. A corrida é um esporte de impacto, né? Dependendo da forma que você vai fazer, né? Se você for um maratonista, por exemplo, você vai ter um impacto bem maior, a frequência ali de impacto é maior. Só que também, né, não é um fator isolado, porque se você tem a massa muscular forte, você absorve parte desse impacto, você consegue fazer a corrida muitas vezes sem tanto, né, descarga de peso em cima do joelho. E a corrida sozinha não levaria a um processo de desgaste. Ela seria um dos fatores, né, associados, né? E quando em número alto, né, de corridas e quilometragens, não seriam corridas leves do dia a dia, assim, que seria um fator principal, não. Certo? O Douglas, tem uma pergunta aqui também interessante. Ruptura do LCA, o que é? O LCA é o ligamento cruzado anterior do joelho. É o ligamento que impede que a tíbia, que é o osso da perna, se desloque em relação ao fêmur, que é o músculo, o osso da coxa. Dá para ver ali, naquela imagem ali? Nessa imagem aqui, Tem outra imagem aí? Ou só essa imagem? É esse ligamento aqui, ó. Ah, tá. Certo? Então, esse ligamento, ele ajuda a tíbia não se anteriorizar. É aquele ali. Tá. Aqui vai ficar difícil para ver. Não, aqui não tem ele, não. Tá. Tá lesado aí. Aqui já tá lesado. E o que a lesão do ligamento cruzado anterior dá de sintoma? O que acontece? O principal sintoma é o deslocamento do joelho. Tá? O paciente fala que o joelho sai do lugar.
tá deslocando. Ele vai, por exemplo, virar, fazer um movimento de pivô, que a gente fala, né, do joelho, fazer uma rotação do joelho e o joelho simplesmente se desloca. Tá? A parte da perna ela vai para frente e ela se desloca. A sensação que ele sente, que ele descreve, é justamente essa. Certo? E quando você tem uma lesão de ligamento cruzado e você não opera, né, principalmente ali no paciente mais novo, e ele continua tendo esses episódios de falseio, ele vai lesionar menisco, ele vai lesionar cartilagem e isso vai contribuir para um processo de artrose também. Seria um fator desencadeante. Certo? Então, lesão de ligamento cruzado é igual cirurgia ou não? Não, também não. Tem que se levar em conta algumas coisas. Uma delas é o sintoma. Se o paciente tem a lesão do ligamento cruzado e ele não queixa nada, absolutamente nada, não tem dor, não tem derrame articular, que é o inchaço ali dentro do joelho, não tem o deslocamento e ele consegue fazer todas as atividades dele sem problemas, a literatura hoje mostra que esse paciente pode ser tratado de forma conservadora, principalmente se ele fizer um programa de reabilitação bem feito, né? Porque se ele consegue musculatura, ele consegue compensar um pouco da função do ligamento. Mas de praxe, o paciente que tem o falseio, ele acaba precisando sim de cirurgia. E o que é feito na cirurgia quando vai se operar um ligamento? Para se operar esse ligamento, parte é feita por vídeo, né? Você entra com a câmera dentro do joelho, você observa toda a parte interna do joelho, você limpa esse ligamento, né, remanescente que ficou lá. Você faz túneis dentro do osso, né? Aqui, por exemplo, no fêmur, seria nessa região aqui, ó. Você faz um túnel aqui nessa região do fêmur. E aqui embaixo na tíbia, você faz outro túnel aqui, certo? E aí você vai colocar um enxerto aqui, no local do LCA. Ele entra por aqui e sai por aqui. E aí você usa o enxerto ou do tendão patelar ou do tendão isquiotibial que a gente fala, né? E esse enxerto não vai fazer falta para o paciente tirar um pedaço do tendão patelar? Se você tira a região anterior, o terço central, na verdade, do tendão patelar, não vai fazer falta porque a região que ficou preservada, ela vai fazer essa função. Claro, né? Se tirar o enxerto de forma correta, sem tirar uma quantidade maior do que precisa, você não vai ter tantos problemas. Cada enxerto tem seus prós e seus contras, né? Aí, por exemplo, para fazer a cirurgia com um enxerto de tendão patelar, você tem que fazer uma incisão maior na região anterior do joelho, né? Então, isso pode atrapalhar, por exemplo, vamos supor, um atleta de jiu-jitsu que precisa apoiar muito o joelho no chão. Pode ser que você precise tirar outro tipo de enxerto do que o patelar. Certo? Tem uma pergunta aqui sobre a questão de artrose ainda, né? A pergunta é, quem tem artrose tem que viver com dor? Aí a pessoa até pergunta sobre questão de tratamento, se indica algum tratamento. Não necessariamente. Se você segue um protocolo, né, você faz o passo a passo, se o paciente é dedicado, ele muitas vezes ele consegue eliminar a dor. Ele não consegue eliminar a artrose, né? A artrose é uma alteração não reversível, né? É o desgaste de forma permanente. Mas o sintoma, muitas vezes, consegue, né? Fazendo a compensação com a parte muscular, com o alongamento, né? Com a parte motora, a fisioterapia, né? Isso tem que ser todo dia, Douglas? Alongamento todo dia? Não necessariamente todo dia, mas tem que ter uma frequência, né, razoável, porque senão não vai conseguir atingir a eficácia. E esses, por exemplo, mesmo tendo pilates, etc., às vezes aquela pessoa não tem nem disponibilidade, nem condição para ir até um estúdio de pilates ou uma fisioterapia. Tem como fazer em casa? Sim, com certeza. Se a pessoa for dedicada e se dedicar um pouquinho a aprender quais são os exercícios que precisa fazer e fizer aquilo de forma constante, bem feita, ela vai ter um benefício muito grande, né? Só que vale lembrar que também não vai ser só o exercício que vai resolver. Tem os outros fatores que precisam ser corrigidos, o peso, né? Se tiver alguma outra alteração mais importante no joelho. Mas, com certeza, o exercício é um dos pilares mais importantes. Tá. E aí, no caso, a gente tem, lembrando aqui que você atende lá no ISD, né? Sim. O ISD é um instituto sem dor, né? A pessoa fala de dor. Tem algum tratamento dentro do ISD, o Instituto Sem Dor lá, que você recomenda, dá para fazer, a pessoa dá para participar? Sim, claro. Lá no Instituto a gente tem o fisioterapeuta, né, o Lucas, que faz toda essa parte de reabilitação, faz a parte de prevenção, né? Tem uma estrutura bacana lá. E a Ana Carla faz a parte do Pilates,
né? Que seria, por exemplo, para o paciente que já não está com tanta dor, né? O ideal seria iniciar ali com a fisioterapia, fazer algumas sessões, melhorou um pouco a dor, às vezes introduz o Pilates, pode fazer até concomitante, né? E muitos pacientes acabam fazendo depois o Pilates como esporte deles, se adapta bem, não é de alta demanda, né? Muitos pacientes são idosos, então não querem ir para academia ou não gostam de ir para a piscina, numa hidroginástica, por exemplo, e mantém o Pilates como... E a sessão também não demora exercício. tanto, né? Não, sessão de 1 hora, suficiente. Se o paciente conseguir fazer umas 3 vezes por semana, por exemplo, e nos outros dias que ele não estiver fazendo Pilates, por exemplo, fizer alguma coisa em casa, que ele vai aprender, né? Fazendo a físio, fazendo o Pilates, ele vai aprender algumas coisas que pode fazer em casa. Né? Exercício de agachamento, né? Que dá para fazer praticamente todos os dias. Perfeito. Bom, acredito que o pessoal esteja acompanhando aí, né? Para entender um pouco mais. E pode participar, inclusive mandando para esse endereço que está abaixo do vídeo, ou pegar o QR Code que está na sua tela para ter acesso aí à área que você pode mandar as mensagens, inclusive no chat do lado aqui do canal. Nós temos nossas redes sociais, que também vai estar aí na sua tela para você poder participar, acompanhar as novidades, as dicas, e poder fazer inclusive o seu cadastro para receber a agenda do próximo dia do podcast, quem que vai participar, já de repente mandar suas perguntas para a gente organizar. As perguntas que são mandadas anteriormente, elas são as primeiras a serem feitas. Então dá para vocês participarem antecipadamente. Bom, para a gente continuar esse nosso assunto, eu acho muito importante você, dentro do que a gente não falou aqui, que acontece dentro do seu consultório com mais frequência, né? E você dizer que para nós, para instruir esse paciente tem esses problemas de ortopedia em geral, que você atende, né, nos seus atendimentos de consultório, hospital, o que você recomenda que a população precisaria saber para diminuir o caso, ser mais preventivo? Bom, falando desses fatores, né, que ocasionam a artrose, né, que seria principalmente o peso e a falta de mobilidade, a falta de exercício físico, seriam os dois iniciais, na minha opinião, né? O paciente quer prevenir a evolução da artrose, ele fazendo esses dois tratamentos, ele já vai sair na frente, com certeza. Controle do peso e atividade física. Muitos pacientes no consultório confundem muito, eles acham que, por exemplo, uma medicação vai resolver o problema, e não vai. A medicação ela é sintomática, certo? E o paciente, às vezes, usa certo tipo de medicação, um anti-inflamatório ou um corticoide, a dor melhora e ele acha que acabou, resolveu o problema. O problema não resolve assim. Ele é uma doença, né, crônico-degenerativa que não tem cura e ele vai precisar de manter regrado essas atitudes para ele se prevenir mais futuramente. E outro detalhe importante do consultório é saber definir o que é a dor provocada pela artrose e o que é a dor provocada por outras coisas. Muitos pacientes têm, por exemplo, fibromialgia e tem dor ao redor das pernas, dos joelhos. Muitos pacientes têm, às vezes, insuficiência vascular, né, que acomete principalmente membros inferiores, e confundem isso, acham que não, é a artrose do joelho. Então, isso tem que ser individualizado, né? Isso eu tento sempre passar para o paciente o que ele tem e qual o tipo de tratamento para, né, diferentes doenças, né? Isso é o básico para ele entender, porque senão ele vai criar uma expectativa falsa, né, com o tratamento, vai depositar às vezes uma esperança que o tratamento vai se resolver por completo e ele às vezes esquece de tratar as outras lesões. Às vezes muitas doenças reumatológicas causam dor articular e às vezes ele não está tratando essa parte, né? Então o paciente tem que ser visto como um todo, né? E cercar de todas as formas aí os fatores que contribuem para a artrose. Uma observação que eu vejo no seu atendimento é exatamente sobre essa questão de buscar outros profissionais, como que é o termo que você usa? Entre médicos, outros médicos? Transdisciplinar. Transdisciplinar, né? Sim, então, às vezes, no caso lá do Instituto, lá, pelo que eu sempre assisto, vocês têm aquela coisa de falar com o médico desse paciente que já o acompanha, ou se não, fazer uma liga ali entre outros médicos que estão dentro do Instituto, né? Ou seja, não é mais aquela consulta isolada, né? Sim. Lembrando que a gente está falando de uma consulta de ortopedia, então que às vezes é muito centralizador, ali só aquele problema resolve, um problema mecânico, né? E ali você pode, igual agora falou sobre a questão de vascular,
pode estar buscando aí uma solução Sim. por um detalhe que colabora Passa despercebido às vezes. E é uma observação preventiva, né? Sim. O que é mais importante, eu acho, nessa conversa toda aqui, pelo que a gente já bateu um papo e eu vejo, é exatamente olhar a medicina como preventivo, né? Sim. E não só como tratar a doença, né? Ou seja, o paciente está ali, você consegue atender a necessidade dele naquele momento, mas ao mesmo tempo o instruir para que não aconteça outras coisas. Exatamente. Isso é mais barato prevenir do que Exatamente. procurar o tratamento. E olhar o paciente como um todo, né? Porque às vezes o paciente tem dor no joelho, provavelmente é um paciente que às vezes pode desenvolver um quadro de depressão, de tristeza, de não conseguir, né? Não sei se você observa isso na sua rotina lá do dia a dia. Sim, eu observo bastante. E quando ele tem uma dor crônica, ele cria até vias, né, neuroplásticas, se eu não me engano, se é o termo correto. E apesar de todo o tratamento que você faz depois, ele continua às vezes com aquela dor, né? Que seria uma dor neuropática mesmo, por neuroplasticidade. Eu não sei se esse é o termo correto. Porque ele vai criando vias, né, para dor, né, devido à dor crônica. E aí é um paciente difícil de tratar. Um termo interessante que o pessoal da fisioterapia usa muito é cinesiofobia, né? O que é isso, cinesiofobia? Que é aquele medo de sentir dor no movimento, né? Sim. O paciente que tem dor no joelho tem esse medo? É um dos principais medos, porque ele sabe que se ele movimentar a articulação, vai doer, né? E aí, na tentativa de preservar a dor, ele faz menos exercício. Fazendo menos exercício, perde massa muscular, ganha peso. E então é um ciclo ali que se repete e precisa ser quebrado. O que eu falo bastante para os pacientes, as primeiras sessões de fisioterapia, os primeiros dias de exercício são mais dolorosos, né? O organismo precisa se adaptar, precisa começar a ganhar um pouco ali de confiança para depois ele ver a melhora. Né? É igual quando você começa a academia, você vai sentir dor no corpo inteiro. E o paciente que vai fazer exercício, até a fisioterapia mesmo, que é mais tranquilo, ele vai sentir um pouco de dor. Mas o paciente que insiste, ele vai ter um benefício lá na frente, com certeza. Mas nesse início pode, no caso, ter alguma analgesia junto, não? Sim, entra analgesia junto. Medidas fisioterapêuticas, como, por exemplo, infravermelho, eletroestimulação, né, o calor local. Tem uma série de medidas que vão sendo feitas, né, concomitante. E no início, você não vai sair fazendo já um exercício com peso. Muitas vezes você vai fazer exercício isocinético, que é só para contrair, por exemplo, o músculo, sem movimentar o membro. Tá? Isso tudo também já contribui para o paciente aí ganhando um pouco mais de confiança. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que é com relação à questão de diabetes. Se pode tornar mais propenso às lesões? O diabetes, principalmente pelo ganho de peso, né, que é mais difícil de controle nesses pacientes, né, e esses pacientes eles têm mais neuropatias periféricas, né, então ele vai sentir provavelmente vai sentir um pouco mais de dor, né, às vezes é muito variável de paciente para paciente o limiar de dor de cada um, né, mas os diabéticos a gente sabe que tem essa alteração, né, neurológica periférica que pode contribuir sim com um quadro de dor, né. Chegou uma pergunta aqui também interessante. Quem carregou muito peso durante a vida tem mais chance de ter artrose? Aquele trabalhador lá que faz... É o chapa, que pega peso, ele vai ter mais chance de ter artrose do que uma pessoa que trabalha só no escritório ali, sentado? A depender da quantidade de peso que ele exerceu ali durante a vida e a repetição, a frequência, com certeza é um fator, sim, que vai... Não é um fator isolado, né? Ele poderia atuar como um fator adjuvante, com certeza. Né? Mas não dá para falar que seria, por exemplo, a causa seria essa. Né? A causa é muito maior do que um fator só isolado. Né? Mas com certeza, por exemplo, contribuir para a dor. Né? O fato de carregar peso. Se a gente vê nos trabalhadores braçais, eles têm uma sintomatologia maior. Né? Chegou outra pergunta aqui, você já falou, mas eu acho que é interessante reforçar que o exercício físico na terceira idade, ele ameniza os sintomas? Com certeza. A gente vai perdendo massa muscular com o passar do tempo. À medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo força, vai enfraquecendo. Então, se você não luta contra isso, você não faz exercício, não ganha esse reforço muscular, a articulação ela vai receber um pouco mais de carga, vai doer mais, né? E faz sentido, sim. Entendi. Outra pergunta que chegou aqui
é se a artrose, ela cura com medicação. Não vai curar com medicação, porque é uma doença que não tem cura, né? É uma degeneração. A medicação ela vai contribuir para o alívio, principalmente do sintoma, né? Para a inflamação, para a dor, né? Mas não vai mudar, por exemplo, o curso da doença, né? Chegou outra aqui também interessante em relação com essa. Toda artrose dói? Nem sempre. Porque tem paciente que consegue, como se diz, compensar, né? Com a estrutura muscular, por exemplo, dele. Ele faz aquele fortalecimento bem feito, né? Ele consegue, então, reduzir o impacto do peso do corporal no joelho e ele estabiliza melhor a articulação. Se for principalmente uma artrose leve, ele às vezes consegue ficar sem dor, totalmente assintomático. E claro, né, tem o fator intrínseco, né, o limiar de dor de cada paciente. Eu tenho paciente com artrose avançada que joga bola, entendeu? Então, assim, não dá para falar que é uma regra, não é um padrão. Aqui os pacientes têm aquele joelho torto lá, tipo Garrincha. A gente teve um professor também na faculdade que tinha um joelho mais torto. Aquilo é normal? Não. Tem algumas condições que, por exemplo, a criança já tem a predisposição de ter essa curvatura, né? Por exemplo, na doença de Blount, que é uma alteração já congênita. Mas quando ela é consequência de um quadro de artrose, isso vai acontecendo por quê? Eu vou até colocar aquela imagem da radiografia. Essa imagem aqui. Aqui, por exemplo. Aqui a gente está vendo um lado normal e aqui a gente está vendo um quadro de artrose avançada, certo? Essa região aqui, essa região que fica na parte interna do joelho, então aqui está a parte de dentro, tá? E aqui a parte de fora, a parte lateral. Essa região, ela naturalmente, ela já recebe mais carga. O eixo da descarga de peso, ela não é aqui centralizada. Ela já é um pouquinho mais medializada. E à medida que você tem um quadro de artrose nessa região, o que acontece? Esse osso ele vai cedendo aqui embaixo, então você vai contribuindo para isso ir fechando. E aqui na região lateral, isso aqui vai estirando. Você vai estirando ligamentos, né? E vai provocando uma abertura. E aí que acontece, às vezes, do joelho começar a ter aquele arqueamento, certo? Entendi. Chegou uma outra pergunta aqui interessante. Ele falou que teve uma queda de moto e quebrou o joelho. Uma região chamada de planalto tibial. Ele vai ter chance de ter artrose? Com certeza. Aí seria uma artrose secundária, né? Secundária ao trauma, por exemplo. O planalto tibial é essa estrutura, é essa região aqui, certo? Então, se você tem uma fratura nessa região e por algum motivo você não consiga reduzir aqui, alinhar essa estrutura que é a superfície, vai ficar, por exemplo, um desnível aqui, vai ficar algum degrau. E isso vai ocasionar um processo de desgaste nessa região, certo? E não somente esse desnível. O fato de você ter a fratura que acomete a cartilagem, isso já provoca um processo de condrólise, que é a morte de alguns condrócitos, são as células aqui da cartilagem, certo? Isso provoca uma reação bioquímica aqui que vai ocasionar a morte de células, né? Então, isso é verdade, sim. Inclusive, tem uma pergunta aqui que foi feita bem lá atrás, que fala sobre a questão se cartilagem se regenera. Não, cartilagem não se regenera, porque é um tecido que não recebe irrigação, né? Não chega fator de cicatrização ali, né? E tem como colocar essa cartilagem lá, injetada, alguma coisa assim? Tem alguns procedimentos hoje que você consegue, em áreas delimitadas, né, áreas pequenas, né, fazer às vezes até transplante, né, de cartilagem. Esse transplante pode ser feito até, por exemplo, pelo próprio, o doador desse material, seu próprio paciente. Você tira algumas áreas de cartilagem, prepara isso em laboratório, faz como se fosse uma cultura e isso vira uma membrana, né? E você vai lá e depois coloca por cima, passa uma cola de fibrina e isso não vai ficar igual a cartilagem nativa. Seria como se estivesse fazendo um tampão ali para você minimizar, né, a evolução e o sintoma. Funcionaria por quanto tempo? Não tem um tempo assim, né? Porque dependeria também dos outros fatores, né? Mas com certeza a durabilidade, assim, a consistência dessa cartilagem, seria uma fibrocartilagem, ela é um pouco já alterada, né? Ela não tem a mesma força da cartilagem normal,
né? Então, você às vezes retardaria um tempo maior a dor e a progressão da artrose naquele local. Você daria uma qualidade de vida melhor. Tá, não, perfeito, legal. Certo. Uma pergunta também, aí eu lembrei agora a gente acaba vendo o lançamento de várias medicações, né, e tudo no dia a dia. Uma paciente perguntando aqui do açafrão da terra, né, se ele tem algum benefício na cartilagem do joelho, se ele ajuda em alguma coisa, né? Açafrão da terra é cúrcuma? É o cúrcuma. Tem várias medicações hoje em dia que levam a cúrcuma, né, na sua fórmula, né? Teria uma ação principalmente anti-inflamatória, né? Seria mais sintomático também. Não seria de ação ali direto na cartilagem, promovendo, né, regeneração ou crescimento de cartilagem, não. Seria mais para... E tem vários mesmo, né? O arpagófiton, tem a cúrcuma, arnica. Isso tudo hoje é usado na finalidade de você, às vezes, dar um produto que não vai agredir muito o estômago do paciente. Já usei arnica demais nas pancadas. Nossa Senhora. Como que era o nome? Qual era o nome daquele creme? Tinha um creme que você passava aqui lá no joelho, ninguém ficava perto de você. Ficar com a perna toda verde. E hoje tem de comprimido, então fica até mais fácil. Hoje tem de comprimido, né? Olha, legal. A maioria das pessoas não deve saber sobre isso. E aí você evita usar o anti-inflamatório convencional, que às vezes, né? O paciente às vezes já toma um monte de remédio, já tem problema, já tem úlcera gástrica. E é um comprimido de arnica? Tem o de arnica, tem o da cúrcuma. O da cúrcuma, vários. No caso, eu acho que a maioria das pessoas falam até na dieta, né? Tomar. Uma das pessoas convidadas que a gente quer trazer aqui fala sobre nutrologia e a gente vai explorar até isso. Essa questão de o cara acorda cedo, já tomar a cúrcuma dele, aquela coisa. Tem gente que faz poção, né? Coisas mais loucas no mundo. Que hoje em dia tem um monte de informação que o cara não sabe nem o que vai tomar de manhã. Tem um que fala que limão é bom, outro fala que é ruim, outro fala que cúrcuma é bom, outro fala que é ruim. O cara não sabe o que é acreditável. É muita coisa. E aí, com relação à questão do joelho, a gente está falando de cúrcuma e arnica, eu estava pensando aqui sobre a questão do quente e frio. É uma dúvida minha, por exemplo. Deu dor no joelho, não adianta nada fazer nem quente nem frio, ou se fizer uma bolsa de água quente melhora, ou com gelo melhora. Como que funciona essa... Isso é muito variável também. Tem paciente que fala que melhora com gelo, tem paciente que fala que melhora com água morna. Mas o que a ciência fala? Quais são os testes da medicina? O que assim, a gente observa, por exemplo, se tem uma dor muscular, você faz o calor local, você tem um relaxamento da musculatura, né? Então, porventura, se essa dor do paciente, às vezes, ela é mais ali na parte muscular, vai melhorar um pouco mais, né? Com o calor local. Se é um processo, às vezes, mais inflamatório, ou às vezes teve uma pancada, uma torção... aí você coloca o gelo e esse paciente referem que, né, tem um alívio melhor. O gelo ele tem um efeito, né, anti-inflamatório, faz vasoconstricção, né? Então, é bem variável. Eu geralmente deixo o paciente à vontade, falo, faz o teste com os dois, vê qual que você sente melhor, mas não tem uma regra também. Pancada, gelo. Geralmente, porque você vai evitar o edema, né? Você vai evitar que tenha um inchaço local. Se subiu a escada, tá com dor... aí você pode fazer o gelo. Tanto faz. Observar se melhora. Uma oração. Não tem... Beleza. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final. Uma coisa que eu queria muito que você dissesse, né? Eu, por exemplo, eu e o Anderson, a gente tem conhecimento sobre o ISD. É um projeto que a gente vai explorar aqui num episódio específico. E eu queria que você dissesse um pouco local do seu atendimento, se você tem as suas redes sociais, telefone para agendamento de consulta, como que as pessoas te acham? Faz o seu jabá, é a hora. O Instituto Sem Dor, ele é localizado ali na Avenida Santos Dumont, 2335, número, certo? O telefone é Cidade de Uberaba. O telefone é 3313-6900, tá? Para fazer os agendamentos. Eu tenho o Instagram, que é Douglas F. Souza, com S, tá? Não tenho outras redes sociais. E é isso. Esse Instagram seu é pessoal ou profissional? Eu coloco as duas coisas ali misturadas, não tenho nada separado, não. Não, legal. Mas ali, se o paciente quiser mandar a mensagem, eu respondo, não tenho muito... Mas já fica claro que não é para consulta. Porque não dá para fazer consulta de ortopedia pela rede social. Sim. E o ideal é o quê? O ideal é ter as redes sociais do ISD. Qual que são as redes sociais do ISD?
é @Instituto Sem Dor, né, que é o Instagram do Instituto Sem Dor. Instituto Sem Dor no Facebook. O site do Instituto, www.institutosendor.com.br. E nosso WhatsApp do Instituto, né, que é o 33136900 também. São essas redes, né, de contato aí com o Instituto Sem Dor. E o LinkedIn também, tem o LinkedIn do Instituto Sem Dor. O ideal seria agendar essa consulta, né? Sim. Para passar lá por você e verificar sobre essas Até questões. para fazer o exame físico, é difícil de ser... Né, exatamente, que é extremamente uma importante. Orientação, então, assim, uma das coisas que eu entendo que hoje nós estamos chamando... A ideia não é chamar qualquer médico, né, para vir aqui, que a gente convidou o Douglas. Minha opinião pessoal é porque exatamente ele tem uma conduta de testar o tratamento conservador ao invés de levar diretamente para a cirurgia, óbvio, quando o caso não é cirúrgico. Né? Então, o paciente ele tem aquela desconfiança de ir no ortopedista, né? Tem até aquela frase que tudo é faca, né? Então, não é a verdade. Então, sugiro, né, que entre em contato com o ISD para agendamento da consulta junto com o Douglas. E, cara, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. A honra é nossa. É um prazer mesmo. O Douglas é um grande amigo, grande parceiro. E, assim, extremamente profissional, técnico. Exato, demais. Obrigado. Então, inaugurando assim, podcast. Inaugurando podcast, nada mais justo do que um colega, né, um amigo aí, com essa bagagem aí, com essa capacidade técnica toda. A nossa ideia é trazer informação médica, né? Sim. A gente observa nesse projeto do ISD, né, que hoje não é mais um projeto, hoje já é uma empresa consolidada, inclusive já levando frutos aí para outras cidades, né, São Paulo. A gente observa que existe a procura maior exatamente por causa dessa questão de dúvida, necessidade de informação fidedigna, né, fiel. E um dos pontos fortes, né, do Instituto é a gente ter profissionais de várias especialidades, né? Então, por exemplo, se chega um caso que é de coluna, vou pedir uma orientação do colega, então o paciente sempre vai ser examinado por um especialista naquela área, né? E Uberaba, 25 especialidades hoje lá? São 25 especialidades. 25 especialidades. 25 especialidades. Inclusive nutrição, psicólogo. Nutrição, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, ginecologista, cardio clínico, médico da família, geriatra, procto, né? endo, um time de ortopedistas, né? Exame de imagem. Então, assim, um time bem completo mesmo. Neurologia. São 30, estão corrigindo a gente aqui no backstage. São fazendo 30. Mímicas. O que é o 3 aí? 30. São 30? São 30 especialidades. 30 especialidades. Não, perfeito. Perdemos as contas já. Já perdemos as contas. Pessoal, obrigado por esse primeiro episódio nosso, né? A gente está trazendo aqui... Na verdade, isso daqui é um hobby, né, meu e do Anderson. Um hobby levado a sério, onde a gente pega e está usando todo o nosso conhecimento de especialista um do outro, né? Minha área é mais voltada para tecnologia, marketing, e do Anderson um especialista de coluna, né, extremamente respeitado no Brasil já como cirurgião. Eu estou falando isso não pela amizade, mas pelos indicadores que a gente tem de procura, consulta, sucesso de cirurgia, etc. E a gente buscar aí informações de relevância, lembrando que isso daqui é uma coisa que faz sentido para nós só se você participar. Então, faz seu comentário, manda suas mensagens. A gente quer, sim, a opinião de vocês, né, para a gente conseguir trazer um conteúdo com mais qualidade. É isso aí, agradecer, então. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Valeu. E vamos em frente. Vamos em frente, até o próximo. Fique ligado aí nas redes sociais para vocês saberem quando e quem virá no próximo. Abraço.